Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Dandara Frisson e esse canal ele é dedicado ao autoconhecimento, evolução espiritual, evolução pessoal, ao autocuidado, né? A tudo que vai ali nos auxiliar nesse processo de evolução e de amadurecimento, tanto pessoal como coletiva. Eu estou aqui, né, utilizando essa ferramenta de comunicação como uma maneira de conseguir compartilhar as minhas experiências, né? Todo o minha trajetória, né? Um pouco da minha trajetória em relação a essa descoberta, né? De si mesmo. Estamos numa sociedade que a gente não aprende muitas coisas com a nossa família, com a escola, com a faculdade, no trabalho. Tem coisas que a gente só vai aprender mesmo quando nos voltamos para dentro. Então, eu resolvi começar, né, esse canal gravando um pouco da minha experiência como usuária da ferramenta ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu terminei há pouco tempo a minha primeira onda, agora no dia 10 de maio, né, do ano de 2026, e já dei início a utilizar a segunda onda. Já pedi e já estou utilizando, mas esse vídeo vai ser para eu compartilhar um pouco do meu relato de como foi para mim essa primeira onda e de como está sendo, né, esse processo. É, eu acho que a maioria das pessoas, né, que estão nesse processo de autoconhecimento, expansão de consciência, né, expansão de si próprio em todos os aspectos, né? Eu acho que é um pouco solitário essa caminhada, pelo menos para mim tem sido solitário. Eu não tenho muitas pessoas para poder compartilhar o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. A maioria das pessoas ao meu redor, elas não estão num processo parecido ou similar, então às vezes eu tenho dificuldade de compartilhar, de conversar. E então eu resolvi que quando eu concluísse a primeira onda, eu ia tentar compartilhar, né, essa minha experiência da melhor forma que desse, né, num vídeo que não ficasse tão longo, porque foi também assistindo vídeos de pessoas que já estão nesse processo faz um tempo, primeira onda, segunda onda, inúmeras ondas. Isso me auxiliou também, tanto enquanto eu estava fazendo o estudo, né, me preparando para iniciar, né, o uso da ferramenta. Ele tem alguns pré-requisitos, né, para poder a pessoa solicitar e utilizar essa ferramenta. Vou aqui deixar bem claro, né, como todos e como o próprio professor nos orienta. Eu sou uma usuária da ferramenta Ressonância Harmônica do professor Hélio Couto. Eu não falo em nome do professor Hélio Couto, eu não trabalho na equipe do professor Hélio Couto. O que eu vou falar, relatar sobre a minha experiência própria, né, como pessoa, e para quem quiser, tiver interesse de saber como é que funciona, quais são os pré-requisitos, né, para iniciar essa jornada de estudo, né, do material, vai ali então acessar o site do professor Hélio Couto. Se você der um Google, tem lá todas as informações de entrar no site e o próprio professor explica o passo a passo do que precisa ser feito. Mas se você bem breve em relação a isso, existe caminho das palestras que são obrigatórios, né? Que dão em torno, se eu não me engano, de 92 palestras. Esse caminho das palestras são divididos em dois caminhos. O primeiro caminho são 80 palestras e o segundo caminho são 12 palestras. Quando eu iniciei o primeiro caminho, ele era gratuito.
que já tem um tempo que eu iniciei o caminho das palestras lá no final de 2023 e finalizei agora no início de fevereiro desse ano, né? Para mim o processo foi um pouco mais longo nessa questão de assistir os vídeos. Então, o primeiro caminho ele tem 80 vídeos, o segundo caminho tem 12 vídeos, né? Que são palestras que vai ali de 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, né? Então, é um material bem desafiador, porque é um material bastante complexo, porque é muitas coisas para digerir e eu levei esse tempo, mas isso é uma coisa muito pessoal, entendeu? Então, para mim foi mais ou menos esse tempo. E tem um livro também que é o Mentes Informadas, que o professor disponibiliza tanto no site dele quanto PDF, né, para baixar, ou você pode também adquirir lá também no site do professor, tem as informações para quem quiser também adquirir o livro. Eu preferi adquirir o livro físico e fiz a leitura do livro físico. Então, essa trajetória minha levou um pouco mais de um ano para eu conseguir concluir as duas palestras e o livro. Primeiro caminho para mim foi gratuito. E o segundo caminho eu paguei uma taxa, mas o valor é irrisório, referente a todo o conteúdo prestado nos vídeos. Se eu não me engano, acho que agora o primeiro caminho também tem uma taxa, mas é um valor muito irrisório de acordo com o conteúdo todo que está lá. Para mim foi uma desconstrução totalmente de paradigmas, de crenças, né? A mudança, a transformação já começa desde quando você inicia o processo de assistir as palestras, né? Eu já consegui sentir uma grande mudança assim nas minhas crenças, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos. Eu passei por situações que, vamos dizer, que foi essa tal catástrofe, né, que se fala, já no processo de assistir os vídeos, né, de ali fazer a parte do estudo, de leitura também, conseguir identificar muitas coisas na minha vida, melhorar e ressignificar muitas coisas na minha vida. Então foi uma desconstrução assim muito grande que eu passei somente no processo de estudo. Já no processo de quando eu fiz o pedido, né? Como o professor fala, né? Que acho que todo mundo que é ressonante e já está como ressonante e estuda o material, vê que o professor sempre bate na tecla sobre qual é o real fundamento, qual é a real intenção, porque a espiritualidade trouxe à tona essa ferramenta para expansão de consciência, para evolução do ser, né, individual, e também para ajudar no processo de evolução de uma maneira coletiva. Então, essa é o principal foco, né, dessa ferramenta que foi disponibilizada pela espiritualidade através, né, do professor que trabalha com isso já há muitos anos, inclusive tem vídeos que são bem antigos, e a equipe, né, que ele tem que trabalhar junto com ele. Então, o intuito desse trabalho é isso. Só que quando a gente começa a se alinhar conosco, com a nossa essência do que realmente somos, de uma forma muito natural e leve, as outras coisas daqui dessa dimensão, da terceira dimensão que nós vivemos, né? Dimensão palpável, vai começar a fluir de uma maneira muito fácil, muito leve, como realmente como um rio que flui, sabe? Então, quando eu fiz os meus pedidos da primeira onda, eu sempre lembrei muito do que o professor falou, né? E entender o foco da coisa, né? O foco desse processo. Então, os meus pedidos foram todos voltados para coisas referente a emocional,
sobre alinhamento, né, com o todo, amor incondicional. Eu tenho até aqui uma pesca aqui no note das coisas que eu pedi. Então foram unificação com todo, amor incondicional, alegria, equilíbrio dos 7 corpos sutis, né, os 7 corpos que temos, que somos. Equilíbrio também dos chakras, né, nos nossos pontos de energia centrais que nós temos, né? Expansão de consciência, de intuição. Uma das coisas que eu pedi também foi sobre aprimorar a projeção astral, porque eu consegui identificar já há um tempo que tenho esse lado da mediunidade aflorado para a projeção astral. Então, eu sempre tinha muitas, mas eu não conseguia entender, mas logo fazendo o estudo eu consegui ver que uma das formas em qual a mediunidade, né, se manifesta comigo é pela projeção astral. Então, eu consigo identificar, então pedir para aprimorar essa questão para que eu pudesse conseguir ter acesso, né, a essa projeção astral com mais clareza e consciente, porque a projeção ela é muito confundida com sonhos, né, ou com a própria paralisia do sono. E quem vai se aprofundar para estudar sobre a projeção consegue identificar que a paralisia do sono e a projeção são a mesma coisa, só que a paralisia do sono, a pessoa ela não entende o processo do que está acontecendo, então se torna uma luta, né, do corpo físico ali com a parte nossa, né, do nosso corpo que projeta, né, do astral. Então fica aquela luta. Então quando você já consegue entender qual é o processo que realmente está acontecendo, então a experiência não é traumática como de uma paralisia do sono, né? Então eu pedi isso porque eu sou médio de projeção astral, então e pedi também para aprimorar a minha percepção de outras dimensões, né? Porque a gente vive aqui nessa dimensão, então é tudo muito palpável e tocável, e a gente muitas vezes fica preso a só os nossos sentidos, né? A nossos 5 sentidos físicos, né? Sendo que como estamos coexistindo com outras dimensões também, então foi uma das coisas que eu pedi para aprimorar a minha percepção, né, dessas outras dimensões que coexistem com a gente aqui ao mesmo tempo. Eu pedi também a eliminação de traumas, autossabotagem, vícios, medos, vitimização, crenças limitantes. Pedi também referente a laços energéticos que foram adquiridos nessa encarnação e outras encarnações em relação a relacionamentos amorosos, né, afetivos ou qualquer outro tipo de relacionamento que eu pude ter aqui ou antes que me de alguma forma estão me atingindo energeticamente. Ansiedade também, eliminação de ansiedade e procrastinação. Então, esses foram os pedidos basicamente que eu pedi. Só coisas voltadas para espiritualidade, né, traumas emocional, ferramentas, né, de eu conseguir aprimorar e me aprofundar nessa questão do autoconhecimento, né, de melhorar, de evoluir, de expandir e tal. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho aqui meu caderno que eu só anotei depois dos 30 dias e deu trabalho de lembrar muitas coisas, viu? Eu aconselho quem for iniciar o processo já desde o estudo, né? Desde as palestras. Seria legal. Eu não fiz, né? Mas realmente é um conteúdo muito denso, é muitas informações, então se você puder, eu tô voltando a assistir os vídeos novamente do professor, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria iniciado todo esse caminho anotando, desde os vídeos até, né, o processo já da utilização,
da ferramenta e tal. Então eu anotei algumas coisas aqui, alguns fatos que aconteceram. Deu essa folha aqui, mais essa folha que aconteceram comigo. E vou tentar aqui resumir um pouco, porque é muito detalhe para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque o primeiro vídeo, né? É assim, o intuito desse vídeo, como eu falei, é compartilhar a minha experiência em relação a isso. Também pretendo fazer outros vídeos falando de outros processos, né? Outras ferramentas, outras coisas que eu venho estudando, utilizando, que eu já vivi, que eu já passei nesse processo já de 7, 8 anos de caminho da evolução, né? De autoconhecimento, da busca, né? Pelo lado espiritual e tal. Mas inicialmente eu resolvi, né? Tive aquele sentimento de ser o primeiro vídeo desse canal, falar sobre a ressonância harmônica, divulgar, né, sobre a ressonância harmônica, que é uma ferramenta que tem me feito tão bem, né, e que eu espero que alcance o máximo de pessoas possíveis, porque é uma ferramenta que já está há um tempo sendo utilizada, mas ela tem um prazo de validade, mas chega um momento ao qual essa ferramenta ela não vai ser mais disponibilizada, né? Provavelmente a espiritualidade tem outros meios, né, de nos auxiliar nesse caminho, mas a ferramenta ela tem um prazo de validade, né? Então, eu fui uma das pessoas agraciadas, né, de poder conhecer e estar utilizando. Então, minha missão, né, o mínimo que eu posso fazer é divulgar. Eu nunca gravei vídeo nenhum para falar de nada, principalmente na internet, mas como é algo bom para tudo e todos, eu tô aqui, né, me expondo a minha vida para poder divulgar esse trabalho tão lindo ao qual o Criador, né, o todo, nos disponibilizou para nos auxiliar nesse caminho de volta para a nossa essência, que o ser, né, divino que somos, né? Somos parte dele, ele se manifestando aqui, vivendo essa vida como Dandara. Então vamos lá, resumindo. Tem muita informação que eu anotei, mas eu vou tentar resumir. Olha, uma das primeiras coisas que aconteceu quando eu pedi foi... Chegou muito rápido pra mim, acho que foi um dia, foi 2 dias, mas eu tive logo um sonho, um dia antes de chegar, que foi nesse sonho eu colocando várias coisas para fora, vários detritos, várias coisas. Tipo, já foi a limpeza daí, já do início, antes de eu começar a usar, eu já tava passando por limpeza já. E no início eu tive dor de cabeça, não aquela dor de cabeça horrível, mas aquela enxaquecazinha assim, sabe? Tive dor de cabeça, tive muito sono, eu sou uma pessoa que tem uma questão com o sono, que eu estou trabalhando isso, né? Para eu ter mais disposição, para eu, né, eliminar essa questão de procrastinar. Então eu sou uma pessoa que tem uma questão com o sono já, então eu dormi mais do que geralmente eu durmo nos primeiros dias. Eu tive situações assim, embates no meu relacionamento amoroso, de eu perceber o quanto eu tava naquela situação que todos, a maioria se encontra, né? Do controle, do ali do apego, né? Eu sou uma pessoa que vi nessa encarnação para lidar com a situação do controle, do apego, né? Que eu sou ali, nasci ali pro lado de virgem, né? Então, está tudo certinho, controlador e tal. Então, eu passei situações em relação ao relacionamento, mas foi situações assim pontuais que me fez refletir bastante. E aí eu percebi que eu preciso muito trabalhar em sentir o início da morte do ego, que não é bem uma morte, né? Mas é o ego deixar soltar, deixar de controlar. Então não deixa de ser um luto, né? Mas é necessário para que todo o processo ele flua como precisa ser, sabe? Porque nem tudo que vai acontecer a gente vai saber como, quando, onde, com quem. Então esse soltar é essencial. E eu
tive crises de choro, de eu perceber, de doer. Para mim, o que mais doeu e dói ainda, e eu ainda estou no início desse processo, é eu soltar o controle, deixar o ego que sou, né, o Dandara que sou, confiar e entender que tudo está fluindo da melhor maneira possível, né? Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar com frustração, com coisas que não está da forma a qual eu planejei, eu programei. Então, para mim, a maior dor desse processo foi e está sendo soltar o controle. Mas no início eu tive, né, algumas crises assim de choro por perceber. Mas assim, tive momentos de tá tudo bem e ficar super irritada, do nada, irritabilidade enorme, gigante e tal. Só que foram pontos assim bem pontuais, assim, não foi algo que ficou durante os 90 dias, foi bem no início mesmo. Bora lá. Eu recebi muitas coisas financeiras, muitos retornos financeiros, coisas que eu nem esperava, coisas que eu nem calculava, né? Nem imaginava. Vou aqui falar um pouco sobre o trabalho. Eu trabalho com atendimento ao cliente e o formato que eu trabalhava era um formato que eu já estava cansada, né? E não tinha nem muito tempo, mas é porque, né, trabalhar com o público, para quem sabe, às vezes não precisa nem você ter muito tempo, mas já é bastante desgastante. Então, eu recebi uma proposta para ajudar a empresa em algo que estava precisando. Eu colaborei, concordei e a minha gestora imediata perguntou o que eu queria, né, de volta. E eu falei, né, que eu queria trabalhar num novo formato, tal, de uma equipe que já existia. E aí, então, eu fui contemplada com essa mudança, né? Fui para trabalhar, atender cliente, mas num outro formato. E aí, iniciei nesse formato novo. Para mim, foi ótimo. A minha disposição para trabalhar melhorou bastante. Vou trabalhar, tem momentos que eu sinto aquele cansaço, aquele, ai meu Deus, tal, porque a escala, às vezes eu trabalho 7 dias, né, direto e folgo às vezes 5 dias, folgo então a escala às vezes é muito puxada, mas meu rendimento melhorou bastante, né, o primeiro mês eu já vi, né, aquele novo formato e tal, e também com toda aquela desconstrução sobre o que é o trabalho, sobre por que a gente trabalha, né, sobre não ter o trabalho mais como uma coisa penosa, uma coisa pesada, né? Trabalhar com alegria, com amor e tal. E isso me fez fluir bastante. Aprendi muito com o professor sobre isso, sobre trabalho, né? Sobre tudo que fizeram a gente enxergar sobre o que é o trabalho, né? O trabalho é um penoso, o trabalho é terrível, né? O trabalho é ruim, o trabalho é péssimo. Então, nos vídeos, nas palestras, o professor fala bastante sobre isso e mudou bastante minha percepção. Só que quando eu ativei a onda, que eu comecei a utilizar a onda, primeira onda, eu consegui viver e sentir isso na prática, a disposição de trabalhar. Então, trabalhei muito e logo no primeiro mês, o novo formato já surgiu uma oportunidade de, no mês seguinte, de mudar, de ser remunerado pelo trabalho que a gente já servia, mas fazia, né? Só precisava aprimorar alguns indicadores, né? Melhorar alguns indicadores. E aí eu fui para cima, trabalho. E passei por várias situações de situações difíceis, situações de erros, de falhas, que poderia me invalidar nesse processo de bonificação. E eu tive momentos pontuais ali de estar todo mundo dizendo não, tá errado, você vai ter que corrigir, aquilo ia me prejudicar e eu não ia poder mais receber a minha remuneração. E eu parar e pensar e respirar fundo e falar, e aí Deus, como é que vai ser? Fechar o olho e, não Deus, não aceito. E aí, como a gente vai resolver isso? E aí vir na minha mente como eu mesma falando comigo. Faça isso. E eu lá, né, fazer que eu trabalho no computador, conversar com o cliente, pronto, ia
aquilo que veio na minha mente dar certo e fluir. Inúmeras vezes isso aconteceu comigo no mês de abril. E aí teve toda, né, essa questão de dificuldades que eu passei no trabalho para eu não ganhar o valor. Mas eu sempre ali com a mente fixada, né, no todo. E ele me deu várias respostas. Eu tive várias respostas instantâneas, ideias e soluções de problemas, de situações que não vieram de mim, porque no momento ali eu estava quase me desesperando, mas eu me equilibrei. E aí tive o retorno assim, instantâneo. Então, se não for ele, não sei o que é, porque de mim não veio. Então, também eu tinha fechado um contrato de um serviço que não é para agora, no mês de janeiro. Recebi uma proposta em fevereiro, já estava utilizando ainda para antecipar uma parte do pagamento que eu tinha programado para daqui, ia ser agora em julho. Estávamos em fevereiro. E aí recebi uma proposta de quitar a parte que faltava com um desconto ótimo. E aí eu aproveitei, quitei, né, o contrato, tá tudo certo. Isso foi uma das coisas. Recebi também, eu tinha vendido um veículo a uma pessoa, um colega de um trabalho antigo. E tava uma coisa assim, meio difícil de resolver algumas coisas e tal. E aí eu peguei, né, mentalizando, olha Deus, melhor forma possível para resolver essa situação. E entreguei. E entrei em contato comigo, uma pessoa se identificou como parente dela, do colega, e que estava com esse veículo na mão, que estava utilizando, e ele queria regularizar algumas coisas que eu precisava para poder finalizar esse processo. E aí simplesmente a pessoa me ligou e me deu todas as coordenadas, eu também passei, então a gente quitamos, né, o que precisava quitar, ele me enviou o dinheiro e eu paguei, quitamos. E estou aí só aguardando os próximos passos para poder transferir o veículo para ele. Então, tipo, e é uma coisa que estava amarrada já há um tempo, né? Tava realmente me chateando, me estressando, porque quando você faz uma transação, né, de venda, a gente, né, precisa com quanto antes repassar o veículo para o nome da pessoa, do novo comprador, por causa de multa, por causa de várias situações. Então foi uma coisa que resolveu assim. Eu também recebi uma proposta, participo de um grupo existe uma instituição aqui onde eu moro que faz, né, cerimônias de medicina da floresta, que eu já consagro ayahuasca e outras medicinas já tem eu tinha consagrado 2 vezes nesse lugar e fui, paguei tudo direitinho, né, participei, foi maravilhoso. Depois eu posso fazer um vídeo contando meu relato sobre a medicina da floresta, né? Sobre ayahuasca, sobre cogumelo e outras coisas. Mas sananga, rapé. E aí a pessoa responsável postou no grupo que iria fazer uma doação para algumas pessoas participarem da próxima cerimônia. E eu não tava nem pensando, eu só mandei a mensagem. Aí eu mandei, aí ele pegou, não, pronto, vai ser você mesmo. E aí eu ganhei, assim, de última hora, que a cerimônia faltava uma semana. Ele vende por lote, então cada semana vai aumentando o valor. Foi já no último lote que ele ofertou, né, vagas. E aí eu fui uma das pessoas contempladas. E aí eu fui para minha terceira cerimônia de medicina da floresta, totalmente free, totalmente gratuito. Eu só tive o trabalho de me deslocar no horário, estar lá no horário, né, para, né, ter esse momento, compartilhar lá com as pessoas, né, com os irmãos e tal. E foi assim, do nada, que eu sou uma pessoa que nunca ganhei nada. A última coisa que eu ganhei na minha vida, que eu me lembro, foi, né, quando eu era adolescente, um dicionário, uma borracha, um lápis. Então, na escola, há quanto tempo tem isso? Então, né, veio esse presente pra mim que eu fiquei super feliz, porque pra mim, meu Deus, qualquer coisa era um sufoco.
E aí, então, eu tive, né, esse presente. Também teve a campanha do trabalho que eu falei anteriormente e não concluí, né? Consegui, fechei a campanha. A campanha tinha 94 prêmios, né? Eu fiquei em 8º lugar e entre ficar em primeiro, em segundo, em 41, 37, eu finalizei em 8º lugar com o segundo melhor prêmio, que no caso seria R$ 1.000 a mais no salário, R$ 1.000 pra mim a mais, né? Acontecimento. Então, e estou, né, novamente, está tendo a campanha novamente e eu vou vendo os frutos, né, agora em maio, né, maio tá acabando hoje é 31 de maio de 2026, então hoje acabou a campanha novamente, e aí eu vi várias situações, vários frutos, várias coisas, né, mas assim, o controle emocional, o equilíbrio emocional, sabe, isso também veio muito forte para mim, o equilíbrio emocional, a inteligência emocional, né? O ouvir mais. Recebi vários insights, várias mensagens, coisas sobre o porquê eu estou aqui, minha motivação, ferramentas também para ser desenvolvidas através de mim, né? Para também auxiliar os outros, né? Tanto para mim quanto para auxiliar os outros nesse processo de evolução, né? Esse processo de melhoria individual e coletiva. Então, assim que eu tenho para falar sobre a ressonância harmônica. Estudem, né? Estudem sobre. O material tá aí no site do professor. Façam todo o processo de estudo, tanto do caminho das palestras, quanto da leitura do livro, né? E é um valor que a gente paga, mas não tem como mensurar o tamanho dos benefícios a qual o estudante da ressonância, já nas palestras, e o usuário da ressonância, como eu sou e tenho muitas outras pessoas também, não tem como mensurar o preço, o valor dessa ferramenta e desse serviço que está sendo prestado para toda a população, toda a humanidade através dessa ferramenta. Como existem outras ferramentas também de crescimento, de evolução, mas não tem como mensurar. Então, o valor pago, qualquer valor que você investir é algo que vai voltar para você, não tem nem comparação. É irrisório, é pequeníssimo, de acordo com tudo de bom que tem me trazido. Claro, tem a minha parte, tem as coisas que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que eu preciso evoluir, que eu preciso deixar, que eu preciso soltar, que eu preciso fazer a minha parte, mas obviamente recebendo, né, as ondas, né, de informação que é o qual como é feito, né, de uma maneira quântica, né, que aí se quiser saber mais vai ter que estudar, né, como é que funciona esse processo, né, que só o professor pode falar disso, mas não tem preço. É algo que ninguém vai tirar de você. Vale a pena investir nessa ferramenta. Então tá aqui, eu tentei ser o mais breve possível, mas sou uma pessoa que fala muito, né? E eu até escrevi aqui, coloquei algumas coisas no computador, mas antes de eu iniciar, eu pedi, né, a todos os meus guias, guardiões e, né, tudo que me acompanha, que eu acredito, né, toda a espiritualidade que trabalha para a minha encarnação, né, para a minha evolução. Eu pedi um auxílio, uma ajuda, porque eu nunca gravei vídeo nenhum pra nada, né? Só tocando violão. Mas para falar sobre isso, não tenho nem com quem falar. Mas eu pedi um direcionamento, que eu viesse as coisas que eu precisava falar e compartilhar nesse momento. Então é isso, eu vou encerrar porque o vídeo já tá longo e não fiz nenhum corte, não vou fazer nenhum corte no vídeo. E é isso, gente. Se joguem, se lancem, se vocês querem mudar de vida, né? Se vocês querem, né, fugir, sair dos padrões de toda a programação que nos é instalada desde quando somos crianças, né, na barriga da mãe,
desde quando somos bebês, adolescentes, adultos, né? Se vocês querem sair dessa programação, né? Que é mudar totalmente e ser o co-criador da sua realidade, né? E trabalhar juntamente com o todo, com o Deus, o Criador. E quando eu falo isso, é o Criador de verdade, não esses que falam por aí, mas o único, né? O todo, o que permeia tudo, energia suprema, inteligência máxima, que é esse ser incrível que é tudo e somos nós, e é tudo que existe e está aqui o tempo inteiro, né? É atemporal. Então, se você quer se aprofundar, né, e voltar a esse estado nosso de essência, que é o estado do que somos realmente, né, seres divinos e conectados o tempo inteiro com a fonte, e somos a fonte, né, se manifestando aqui, vivendo essa vida. Mas para ter clareza, né, e viver e experimentar isso, é necessário fazer esse trabalho para dentro. Então é isso, é uma ferramenta que eu indico muito. E eu encerrar, eu agradeço, né, a quem tirou seu tempo para assistir. Se uma pessoa for alcançada, for impactada com esse vídeo, para mim já vai ser muito, né, vai ser tudo. Se for mais pessoas também, maravilha, mas se uma pessoa assistir e se identificar e fizer bem, tudo ok pra mim, certo? Eu vou lá, tchau, tchau. Eu sou Landara Frisson e assim falei. Eu vou fazer que nem a gente fala lá na cerimônia. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Beijos.